Zé, a Argentina descobrindo que é medida provisória, né? Pois é. E o instrumento é parlamentarista. A medida provisória, ela tem valor imediato. A nossa que foi originada da Itália, da Constituição italiana. E num regime parlamentarista, se uma medida provisória é rejeitada, significa que perdeu a maioria e cai o gabinete, né? E esse tipo de adaptação. Mas eu não entendo assim. Se diz que os vikings, nas conquistas, quando eles chegavam no território, muita gente fala também de um conquistador espanhol, mas chegava no território para dominar o território, quando aportavam, queimavam os navios. Era uma mensagem clara para todos o seguinte: olha, nós não temos volta, nós não temos como voltar, queimar as naus. Então é vencer ou vencer, ou seja, partir para cima e não tem como recuar. É o que o Milei está fazendo e está correto. Ele chegou e, diferente do governo anterior liberal, que foi fazendo a coisa do jeitinho, vai fazer do firme. E agora chama o Congresso Nacional e diz: e aí? O que você vai fazer com essa popularidade, com esses votos do Milei? O político é sensível demais à opinião pública e a votos. Então, esse superdecreto, ele liberta a Argentina. Ele tira relações antigas e castelinhos incrustados ali no Estado, né? Que são aqueles cartórios esquisitos, aqueles que o Paulo Guedes chamava aqui no Brasil de chiqueirinhos, porque a burocracia, ela lucra para alguns. E essas pessoas que se lucram com a burocracia e com o tamanho do Estado, elas não querem nem saber de libertação, o que ele está fazendo, que é exatamente de tirar amarras na economia, na área trabalhista, na área de negócios, de contratos, no câmbio. E é muito importante que ele tenha tomado essa decisão. Se ele não conseguir aprovar no Congresso Nacional, existe essa possibilidade, mas ele deixa muito claro de quem é a responsabilidade. Mas eu gostei e comparo a história de queimar as naus. Não há recuo. E aí, Alan? Concordo absolutamente com os meus colegas. Eu estou neste time que eu vejo que o Milei não tem muita alternativa a não ser ir para o tudo ou nada. E eu estou no time dos economistas, viu, Mota, que acredita que a inflação na Argentina é uma grande patologia, né? Uma patologia aí como um câncer econômico e gerado porque a Argentina adotou, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, medidas paliativas e não atacou a causa estrutural do problema. Deu analgésico quando o paciente estava com uma infecção e uma infecção crescente. Então, dava ali algum alívio com essas medidas populistas, porque é assim que opera o populismo, um alívio no curto prazo, mas que gera um problema muito maior a médio e longo prazo, gerando uma dependência cada vez maior do cidadão no Estado. E é muito difícil cortar essa dependência. Para cortar essa dependência, não tem outro jeito, é o que o Milei está fazendo. Qual que é a medicação? Qual que é o remédio para atacar essa doença chamada inflação gerada por medidas populistas? Taxas de juros abaixo da taxa de inflação, juros reais negativos, isso não condiz com a economia argentina, aliás, com nenhuma economia do mundo isso condiz. É claro que vai gerar inflação, excesso de gasto público, Banco Central financiando o Tesouro, imprimindo moeda, dinheiro ilimitado, é claro que isso vai gerar inflação. E como é que você ataca isso? Você ataca com uma medicação chamada liberalismo, um choque liberal, mas não tem jeito. Você vai gerar um efeito colateral no curto prazo. O desafio do Milei vai ser explicar para a população que a população vai passar por um período de ajuste, mas que a médio e longo prazo, e talvez nem tão médio assim, a população vai começar a ter um efeito aí positivo do fim da inflação. Uma melhora com o fim da inflação, aumentando o poder de compra. E aí sim, uma menor
dependência do Estado, porque tudo que o populista quer, tudo que esses governos de esquerda, desenvolvimentistas, eles querem é uma maior dependência do cidadão ao Estado. Eles não querem a liberdade econômica, porque a liberdade econômica pressupõe uma liberdade do indivíduo. E as medidas populistas, invariavelmente, elas geram inflação. Bom para o governo, ruim para a população. As medidas liberais, o combate ao populismo, exatamente o contrário. Menos Estado, ruim para o governo, excelente para o país, excelente para a população. E olha, continuando a falar sobre Javier Milei, a Justiça Argentina admitiu uma ação proposta pelo ex-diretor do Banco Nacional, Cláudio Lozano, e alguns representantes do Observatório do Direito à Cidade como uma demanda coletiva. A ação solicita que o decretaço de Javier Milei seja declarado inconstitucional. O grupo afirma que os decretos configuram um desvio de poder e abuso do direito público por violar o princípio republicano, a divisão de poderes, a democracia, o princípio da lei e os direitos coletivos da cidadania argentina. Ô Mota, acho que é absolutamente previsível, né, essa reação. É o mesmo script que a esquerda usa em todo lugar. Tá? Tente de qualquer jeito, resista, faça greve, faça movimento, bloqueie os locais, ofenda. E aí, se nada disso der certo, recorra à justiça. Entre isso que nos Estados Unidos se chama de lawfare, que é você usar ações judiciais para tentar conseguir aquilo que você não conseguiu através da política. Então é essa a versão da democracia para a esquerda. Você faz tudo o que você quer no cenário político. Se você não conseguir o que você quer, apela para a justiça, porque você pode contar com a hegemonia hoje, na maioria dos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, a gente está vendo isso, uma hegemonia da mentalidade progressista. E aí você sempre encontra um ou outro magistrado que resolva assinar embaixo dessa tese da justiça social, esquecendo de uma coisa muito importante: a justiça verdadeira não precisa de nenhum adjetivo. Ô Zé, você acha que se a justiça decretar inconstitucional esse decretaço do Milei, acabou o governo? Não acabou, mas enfraquece. Agora, o que pode acontecer é uma reação muito forte na população argentina. Os argentinos, eles participam da política e já derrubaram o presidente com panelaços, né? Então, assim, a participação dos eleitores lá é significativo para a vida política de alguns, e principalmente para o judiciário. Então, se não aprovar esse decreto, naturalmente ele vai tentar por outros meios o mesmo conteúdo, porque o conteúdo é explícito. Precisa. Ninguém chega a resultados diferentes tomando as mesmas medidas e as mesmas ações. A Argentina chegou a um ponto, dá uma guinada e faz esta desregulamentação geral da economia, ou caminha para a inflação muito maior do que a de hoje, mais de 130%. Né? Então, é preciso fazer isso. Então, se não aprovar, mostra claramente quem é que está contra o desenvolvimento da Argentina e eles que sofram as consequências. Agora, Alan, o decreto ganhou uma sobrevida aí porque o Congresso argentino só volta às sessões ordinárias em março de 2024. Então, dá tempo aí de que algo aconteça, pelo menos nesses próximos 60 dias. Mas em 60 dias, mesmo com esses decretos, não vai ser suficiente para resolver o problema da Argentina. Agora, talvez a validade desses decretos nesses 60 dias traga algum tipo de melhora, alguma sinalização. E aí o Milei vai ter mais argumentos para mostrar que ele está no caminho certo. Ele tem uma corrida contra o tempo, Paulo, e o grande desafio dele vai ser político, muito maior do que o desafio econômico, porque muita gente não quer essas medidas porque quer manter os seus privilégios, quer manter o poder sobre a população. Então ele vai enfrentar agora também o ativismo judicial, que tem se tornado cada vez mais comum, né? Não é um problema só no Brasil, do político acionar a Suprema Corte, a Justiça,
para invalidar determinada lei ou decreto, o que seja, mas é algo que acontece no mundo, em maior ou menor escala. Acontece também nos Estados Unidos, como o Mota pontuou. Esse vai ser o desafio do Milei. O que está a favor dele? Como a situação econômica na Argentina ela está caótica, então, muitas vezes, numa situação dessa, a realidade acaba se impondo e, mesmo que fira alguns interesses políticos, os políticos acabam aceitando algumas medidas econômicas. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil era algo que ia contra a classe política. Talvez em outras circunstâncias jamais seria aprovado. E eles agiram racionalmente, mesmo ferindo os seus interesses, e aprovaram a lei de responsabilidade fiscal. O teto de gastos também é uma medida que também foi aprovada contrária aos interesses da classe política. Talvez isso aconteça também na Argentina, mas de qualquer modo o desafio de Milei é muito mais político do que econômico, não que o econômico seja pequeno. Agora, Mota, os aliados de Milei estão extremamente esperançosos e confiantes que o Congresso vai dar uma resposta positiva em relação a esse decreto. Eu acho que eles são pessoas muito corajosas. Eles fizeram uma escolha que é cada vez mais arriscada no mundo de hoje. É escolher o caminho que você sabe que é o caminho que leva à prosperidade, é o caminho que leva à liberdade, é o caminho que leva a cidadãos donos das suas vidas, né? Isso não é um caminho fácil. É muito mais fácil você ser populista. É muito mais fácil você ir na televisão e dizer: Papai Estado vai cuidar de você. Papai Estado vai dar uma casinha para você morar. Papai Estado vai dar um empreguinho bom para você. Papai Estado vai encher a sua geladeira. Quem sabe até não te dar uma geladeira. Bem, nós vamos fazer tudo isso gastando cada vez mais, porque, na verdade, gasto é vida. Não é essa a frase? Me socorram aí se eu estiver errando, né? Gasto é vida, gasto e investimento é tudo a mesma coisa, não existe diferença de uma coisa para outra. Quanto mais o Estado gastar, melhor para vocês. Esse negócio de inflação, esquece isso, porque os livros de economia já estão todos obsoletos. É muito mais fácil dizer isso. A Argentina, com Milei e esse grupo de políticos que está com ele, escolheu o caminho mais difícil. E como hoje é dia 25 de dezembro, hoje é dia de Natal, que Deus abençoe esses homens e mulheres corajosos. Agora, Zé, o Milei com essa estratégia também deixou o Congresso muito pressionado, né? Porque imaginem se o Congresso vetar o decreto, faz o que com a Argentina? Pois é, politicamente, na política tradicional, o Milei não tem absolutamente nada do Congresso Nacional, né? O partido dele agora que fez, eu acho que 6 senadores, né? Não tem tradição, não tem maioria. Na Câmara dos Deputados também não. O bloco que seria de oposição é muito maior. Só que o Milei está na força do voto popular, está ali no que se chama lua de mel, que nós chamamos aqui no Brasil, é o momento em que o presidente da República chega no poder de fazer as reformas, de aprovar as medidas, porque o Congresso ainda está assistindo o apoio popular, ainda está na memória ali os votos que o presidente da República teve, né? Então, esse é o momento de ouro do Milei. Mesmo ele não tendo lá matematicamente uma maioria, é preciso respeitar. Isso aconteceu aqui, Paulo, no plano Collor, né? Quando o Collor lançou aquele plano dele lá, que prendeu o dinheiro de todo mundo, né? Todo mundo tinha só R$50, o Congresso Nacional teria maioria para simplesmente derrubar as medidas provisórias. E não fizeram, não votaram as medidas provisórias, mas também não fizeram. E o plano foi em frente, mesmo com muita divergência, mesmo muita gente contrária àquele plano maluco do Collor lá. Eu já conversei, inclusive, com vários integrantes, o Candi, que me explicou, olha, naquele momento precisava, há quem defenda, até hoje, aquele plano Collor. Então, é muito parecido, quer dizer, o Congresso está impactado não pelo partido político, mas pelos votos do Milei. E esta é a força da democracia. Então, ele não tem a maioria tradicional no Congresso Nacional, mas tem a maioria do povo, do apoio popular.
E aí os deputados e senadores da Argentina vão dizer de que lado estão. Repito, são medidas importantes de desregulamentação de uma economia extremamente regular na Argentina. Foi o que puxou para baixo o país de um dos mais ricos do mundo para chegar a essa situação.